Então vamos lá, bom dia a todos. Hoje nós vamos para mais um bloco de correção de exercício, né, sobre ambiente e separação de materiais, que nós já estamos vendo nessas últimas semanas. Lá no caderno de atividade do volume 2, vamos começar lá com a página 15, ok? Então todo mundo pega aí o caderno de atividade, vamos para a página 15. Na página 15, o primeiro exercício que nós temos aí é o exercício número 16, que fala assim: a água é um recurso natural que deve ser preservado e não pode ser desperdiçado. A gente tem falado sobre isso há algum tempo, da importância da gente preservar a água, que apesar do nosso planeta ter uma quantidade de água imensa, né? 70% ser formado de água, a água que está disponível para consumo humano ela é muito pequena, né? Então ele fala assim: sobre esse bem tão precioso, marque as alternativas corretas. Letra A, ele fala assim: apenas uma pequena parte da água disponível do nosso planeta pode ser consumida? Ok, corretíssima, tá? Então marquem a letra A. A letra A está correta. Beleza? Letra B, ele fala assim: o ser humano utiliza pouca água para consumo humano e doméstico? Errado, muito pelo contrário. Consumo humano e doméstico é muito alto, a gente desperdiça muito, então ele não é pequeno, tá? Essa alternativa aí está errada. Letra C. Grande parte da água disponível na Terra é salgada e é encontrada nos oceanos? Certíssima. A gente viu que, apesar de nós termos muita água, a maior parte dessa água ela é salgada e não é própria para consumo humano e está disponível nos mares, nos oceanos, tá? Então, essa alternativa aí está correta. Letra D. Todos os seres vivos precisam de água para sobreviver. Corretíssimo. Todos os seres vivos, sem exceção, precisam de água, necessitam de água para sua sobrevivência, tá? Não precisamos nos preocupar com a quantidade de água disponível no mundo, visto que é um recurso natural renovável. Erradíssimo. Cada dia que passa, a quantidade de água própria para consumo humano vem diminuindo e nós temos sim que nos preocupar com essa quantidade de água, ok? Vamos lá então. Alguém tem alguma dúvida nessa questão 16? Se alguém tiver, alguém? Não? Podemos continuar? Então vamos lá. A número 17. Vamos lá, pessoal. Como eu falei para vocês, quem for perdendo porque travou, porque teve que entrar e sair de novo, depois a videoaula vai para vocês, ok? Alguém teve alguma dúvida na questão? Desbloqueie o microfone e pode falar quem teve dúvida. Professora, é porque eu fui pegar o meu livro e você pode repetir a sequência, que eu só consegui pegar as últimas letras. Então vamos lá. Ele quer saber aqui quais alternativas estão corretas, sobre a água. Então a gente marcou a letra A, apenas uma pequena parte da água disponível no nosso planeta pode ser consumida. A letra C, grande parte da água disponível na Terra é salgada e encontrada nos oceanos. E a letra D, todos os seres vivos precisam de água para sobreviver. Joia? Então ficou a letra A, a letra C e a letra D. Beleza? Então vamos lá. Número 17 fala assim: numere sequencialmente as etapas envolvidas para o tratamento de água. Quando a gente estudou o tratamento de água, a gente viu que a água ela vai passando por uma série de etapas até cumprir todo o tratamento. Então eu já coloquei aqui a sequência para vocês não ficarem perdidos e a gente vai ler a sequência como é que ficou. Desde quando a água entra numa estação de tratamento, né, quando a água é coletada, até quando a água sai da estação de tratamento para ir para as nossas casas. Então, a número 1
É o terceiro parêntese aí que fala assim, ó, a água bruta, sem tratamento imprópria para o consumo humano, é captada de mananciais. Lembra que eu falei para vocês que mananciais é qualquer recurso hídrico, né? Seja um lago, um rio, uma lagoa, uma represa, né, um lençol freático. É captada de mananciais, tá? Então essa daí é a número 1. A número 2 é a água chega à estação de tratamento de água, né, conhecida como ET. Terceiro, a água passa por um sistema de grades que separa os materiais maiores, como folhas e galhos, né? A gente já tem uma filtração aí. Número 4, a água passa por um tanque de decantação, onde os flocos pesados se depositam no fundo, formando o lodo. Número 5, o último parênteses. A água já filtrada vai para um canal onde recebe cloro, flúor e a cal, tá? O cloro nós vimos que serve para desinfecção, né? Matar os micro-organismos patogênicos. O flúor serve para prevenção da cárie dentária e o cal para corrigir a acidez dos produtos que tinham caráter ácido que foram colocados durante todo o tratamento de água. Joia? A número 6 fala: a água tratada vai para um reservatório e é distribuída para a população, tá? Então, a sequência, para quem perdeu aí que está perguntando, a sequência vai ficar aí: número 2, número 3, número 1, número 4, número 6 e número 5, ok? Vamos desligar os microfones, por gentileza. Então, número 2, 3, 1, 4, 6 e 5. Alguém teve alguma dúvida nessa questão? Gente, alguém está com o microfone ligado. Por gentileza, desligue. Não? Sim, é Giovanni. Ok? Vamos para a próxima questão, então? Próxima questão, ainda na página 15, fala assim, é o número 18, né? A água dos rios chega às estações de tratamento de água com muitas impurezas. Por isso, é necessário um conjunto de procedimentos físicos e químicos para que ela fique em condições adequadas. A gente viu que o tratamento de água, ele passa tanto por tratamentos físicos, né, separações de misturas que acontecem, né, filtração, decantação, procedimentos físicos e também procedimentos químicos. Por exemplo, quando você coloca lá um coagulante na etapa de floculação, isso é um procedimento químico. Então, o conjunto para eu tratar a água, ele faz parte, né? Procedimentos físicos e procedimentos químicos. E aí ele fala: observe as imagens a seguir e complete as informações. Primeira foto que nós temos aí na letra A, ele mostra um processo de filtros, né? Tanto que a gente vê aí, ó, várias etapas, né? A gente vê o carvão, a areia, pedregulho, cascalho. E aí ele fala: o método representado na imagem corresponde a. Esse método que está correspondendo aí, gente, é a filtração. Esse processo que está acontecendo aí na letra A é o processo de filtração, ok? E aí ele fala: nas estações de tratamento de água, esse método serve para. Então, o método de filtração que a gente viu, esse método ele serve para reter as impurezas. Ó, quando a água com as impurezas passa por esse filtro, né, de glândulas de tamanhos diferentes, as impurezas vão ficando retidas ao longo desse filtro, tá? Então, o método é o processo de filtração e esse método ele serve para reter as impurezas, ok? Fala, Sara, pode falar. Tia, Oi. você repetir a letra A porque travou. Tá. O método que eu falei, que corresponde a esse processo da foto, é o processo de filtração, ok? E esse processo de filtração, que está sendo demonstrado na foto, ele serve para reter as impurezas, tá? Então, ele vai reter as impurezas que posteriormente serão retiradas. Joia?
Vamos para a letra B, então. Na letra B, perdão, Obrigada, temos tia. aí um tanque, um decantador. E ele fala assim, ó, o método apresentado na imagem corresponde a esse método aqui, gente, corresponde ao processo de decantação. Ó, percebam que as impurezas, elas são levadas para o fundo do recipiente, né, e posteriormente serão retiradas, né? Então, ela vai decantar, vai sedimentar, posteriormente esses grãos, né, essas impurezas, elas serão retiradas da água, tá? Então, esse método corresponde ao método de decantação. Joia? E aí ele fala, nas estações de tratamento de água, esse método serve para, nesse processo, o método de decantação, ele serve para as impurezas irem para o fundo do recipiente para posteriormente ser retirado, ok? Então, nós temos na letra A o processo de filtração e temos na letra B o processo de decantação. Joia? Alguém teve alguma dúvida nessa número 18 ou podemos seguir? Podemos seguir? Tia, Oi, pode falar, meu bem. tia, você poderia repetir a B por causa que travou? A letra B é o processo de decantação, tá? Processo de decantação, processo que faz com que as impurezas vão para o fundo do recipiente, né? No caso aí para o fundo do tanque, do decantador, posteriormente vai ser retirado, ok? Vamos lá então agora, página 16. Página 16, a gente vai começar aí com o exercício número 19, joia? Então vamos lá. O exercício número 19 fala assim: em relação às etapas envolvidas para o tratamento de esgoto, agora a gente está falando já do tratamento de esgoto, preencha as frases com as palavras do quadro. Então ele te dá um quadro em que tem aí as palavras decantação, rede coletora, sedimentação, impurezas, sólidos grandes, matéria orgânicas e rios. E aí ele fala na letra A: ao deixar as casas, o esgoto vai para as redes coletoras, tá? Então a letra A é rede coletora, até chegar às estações de tratamento de esgoto, tá? Então a letra A, ao chegar às casas, o esgoto vai para as redes coletoras até chegar às estações de tratamento de esgoto, ok? Beleza? Letra B, ele fala assim: antes de ser tratado, o esgoto passa por grades para remoção de sólidos grandes, tá? Sólidos grandes, como garrafa, plásticas, né? Tampas, papel. Nesse processo aqui, a gente já percebe que a gente tem uma filtração, né? Então, ó, antes de ser tratado, o esgoto ele passa por grades para remoção de sólidos grandes, como garrafas plásticas, tampas e papel. Então, a letra B, sólidos grandes. Joia? Na letra C, ele fala: ao chegar aos tanques de decantação, tá? Ao chegar aos tanques de decantação, o esgoto fica em repouso. Então, é tanque de decantação, tá? Então, no tanque de decantação, o esgoto fica em repouso. Nesta etapa, ocorre a sedimentação, ok? Ocorre o processo de sedimentação. E as partículas mais pesadas se depositam no fundo. Então, na letra C, a gente tem aí o processo de decantação e temos aí o processo de sedimentação, tá bom? Então, as duas palavras que vão aí preencher a letra C é decantação e sedimentação. Joia? Na letra D, a gente tem: nos tanques de aeração, micro-organismos decompõem a matéria orgânica. Olha aqui, ó. Então, ó, nos tanques de aeração,
micro-organismos decompõem a matéria orgânica, diminuindo a carga poluidora do esgoto, tá? Então, a letra D, a palavra que vai preencher aí é matéria orgânica. Então, no tanque de aeração, o micro-organismo decompõe a matéria orgânica, diminuindo a carga poluidora do esgoto. Joia? Na letra E, ele fala assim: o sólido restante deposita-se novamente no fundo e, após uma nova etapa de decantação, o esgoto já está sem 90% das impurezas, tá? Então, o esgoto aí já vai estar sem 90% das impurezas. Porém, essa água ainda não pode ser bebida. Lembre-se, como eu falei nas aulas anteriores, toda água para consumo humano, obrigatoriamente, tem que vir de uma estação de tratamento de água. Mesmo que a água, quando saia da estação de tratamento de esgoto, ela já é uma água, em grande parte, assim, muito bem tratada, melhorada, ela ainda não é uma água própria para consumo humano. Joia? Então, na letra E, a palavra que vai preencher aí é a palavra impurezas, tá? E, por fim, na letra F, ele fala: a água é lançada nos rios ou reaproveitada aí para a gente limpar as ruas, a praça e para regar os jardins, ok? Beleza? A número 19, ok, gente? Joia? Vamos para o número 20, então? Fica assim, ó. Marque as alternativas relacionadas ao benefício do tratamento de esgoto. Então, ele quer que a gente marque somente as alternativas que está nos falando os benefícios da gente tratar o esgoto depois que ele sai das nossas casas. Joia? Então, a letra A fala assim, ó: redução de inúmeras doenças parasitárias e infecciosas transmitidas por dejetos humanos. Perfeito. Um dos objetivos do tratamento de esgoto é justamente a gente ter diminuição aí dessas doenças infecciosas e parasitárias, tá? Então, a letra A está corretíssima, tá? Letra B. Contaminação de mananciais e locais que servem de fonte de água potável para a população, muito pelo contrário, né? A gente tem uma diminuição aí da contaminação desses mananciais quando a gente faz aí o tratamento de esgoto, tá? Então, a letra B está errada, a gente não vai marcar. Letra C. Preservação do meio ambiente. Ótimo, certíssima, tá? Quando a gente faz o tratamento de água, a gente está ajudando na preservação do meio ambiente, uma vez que a gente está evitando uma contaminação ainda maior dos nossos mananciais, né? Dos nossos recursos hídricos. Então, a letra C também está correta. A letra D, ele fala assim: eliminação da contaminação de pessoas e animais por meio da água. Corretíssima também. Letra E. Diminuição da concentração de oxigênio dissolvido na água do mar, provocando a morte de peixes e outros organismos marinhos. Muito pelo contrário. Quando a gente faz o tratamento de esgoto, a gente tem um aumento da concentração de oxigênio da água, ok? E não a diminuição. Quando a gente trata o esgoto, ou seja, quando a gente joga menos matéria orgânica nos recursos hídricos, a gente tem aí um aumento da concentração de oxigênio, ok? Então, ficou marcada aí a letra A, a letra C e a letra D, tá? Ok? Isso aí, Mariana. Letra A, letra C e a letra D. Joia? Beleza? Então, vamos lá. Gente, não dá para esperar vocês saírem e entrarem de novo, porque todo mundo está fazendo isso o tempo todo. Entra, sai lá rapidinho, entra, e qualquer coisa depois vocês dão uma olhadinha no vídeo, no final a gente tira as dúvidas novamente, repete aí, tá? Bom, vamos lá então para o caderno de atividade, na página 16 ainda, o exercício 21. No exercício 21, a gente tem uma charge aí entre uma mulher
e o óleo, na verdade, um fantasma do óleo que sai da pia aí, né? E aí ele fala assim: observe a charge a seguir. A mulher fala: ah, que preguiça, vou jogar esse resto de óleo na pia mesmo. E aí o fantasma do óleo sai e fala: não faça isso, senhora. Algumas pessoas ainda têm o hábito de jogar o óleo de cozinha usado na pia ou no ralo. O produto lançado vai para a rede de esgoto e contamina o ambiente, poluindo a água e o solo. A gente sabe que não é só questão de contaminação do meio ambiente. A gente sabe que a gordura, ainda, olha, a gordura, quando a gente joga ela dentro das tubulações, elas podem ficar duras e depois causar um entupimento aí. Então, além disso, você tem a contaminação do meio ambiente também. E aí ele fala: como que poderíamos orientar essas pessoas para o descarte correto de óleo usado? A gente tem duas alternativas. Ou você vai colocar dentro de uma sacolinha bem fechadinha e vai colocar no lixo para destinação do aterro sanitário, ou você vai colocar em vidros e posteriormente você vai levar para pessoas que fazem reciclagem, que fazem sabão, que fazem outros produtos, né, detergente com esses materiais, tá? Então, a gente tem pessoas, né, que fazem essa coleta de óleo usado, né, para fazer sabão, fazer detergente, ou você pode destinar, colocar ele também no seu lixo e aí ele vai para o aterro sanitário. Menos descartar na pia, ok? Quem levantou a mãozinha para falar aí? Pode falar, pode abrir o microfone e falar. Tia, aqui na minha casa, as pessoas, elas não jogam óleo na pia. A gente costuma, para evitar fazer isso, a gente costuma usar um pouquinho de azeite. E quando a gente usa, a gente joga a água dentro, joga na pia, né? Bota na pia e joga um pouco de água, para evitar de ficar jogando dentro do ralo e tal, esses negócios assim. Uhum. Então, o ideal é a gente não jogar nada. Quando você mistura, né, mesmo que você misture o azeite junto com a água, né, a gente já viu que o óleo e a água, eles não se misturam, né? Então ele vai para o ralo do mesmo jeito e ele pode aí ficar encrustado nas paredes das tubulações, podendo causar aí um entupimento e no final ele também vai chegar nos mananciais. Então as duas medidas é justamente essa que muitos dos meninos estão colocando aí, né? Colocar, né? Minha mãe coloca na vasilhinha, né? Coloca em potes e depois passa para alguém fazer sabão ou detergente, ou tirar esse óleo, né? Bota dentro de uma sacolinha e bota no seu lixo mesmo, na parte de matéria orgânica, que aí ele vai ser destinado corretamente no aterro sanitário, tá? Mas o ideal seria a gente fazer essa coleta aí, colocar dentro de potes, né? Para posteriormente estar utilizando para fazer algum tipo de produto, né? Sabão, detergente, algum desses produtos, ok? Pode falar, Arthur. Arthur, pode abrir o Guardo microfone e ódio falar. na. Eu sempre guardo ódio na minha Esse é o casa. ideal, Eu isso guardo. aí. Foi o que eu acabei de falar. O ideal é a gente colocar mesmo, né, dentro de garrafinhas, dentro de potes, ou fazer a destinação dentro do nosso lixo, tá? Nunca dentro da nossa pia, para não causar aí a contaminação do meio ambiente e muito menos entupimento, né? Que pode causar uma dor de cabeça bem grande. Ok? Mais alguém quer falar alguma coisa nessa questão número 21 ou podemos seguir? Podemos seguir? Beleza? Então vamos lá agora. Tia, Oi, meu amor. tia, Oi? o Arthur tá pedindo para falar. Pode falar, Arthur. Pode abrir o microfone e falar, Arthur. Arthur? Ah, tá. Beleza. Então vamos lá, gente, agora página 17. No exercício 22, ele fala assim: assinalem os itens que correspondem ao lixo que pode ser reciclado, ou seja, aquele lixo que a gente pode dar uma nova forma, uma nova função para ele e não destiná-lo lá no lixo, né, no nosso, na destinação de lixo. Então a gente tem na letra A aí. Lata de alumínio. Lata de alumínio pode ser reciclada? Sim. Então vamos marcar aí a nossa letra A.
Letra B, casca de ovo. Não. Gente, tudo que é resto de seres vivos, né, ou de dejetos de seres vivos, fezes, urina, sangue, tudo isso é considerado matéria orgânica, então não é reciclado, tá? Então a casca de ovo, que é proveniente de seres vivos, não é reciclado, ok? Então a gente não pode reciclar. Letra B, então, nós não iremos marcar. Letra C, pó de café. Pó de café também é matéria orgânica, então pó de café nós não vamos reciclar também. Joia? Letra D, papel higiênico. Aí a gente tem uma questão a se pensar aqui. O papel higiênico, quando ele fala somente papel higiênico é papel, então ele pode ser reutilizado. Entretanto, quando a gente fala papel higiênico usado, o papel higiênico usado, ele não pode ser reutilizado. Como ele falou aí, só papel higiênico limpinho, como ele é um papel, ele pode sim ser reciclado, ok? Então, a letra D, nós também iremos marcar, beleza? Letra E, garrafa de PET, que é aquela garrafa plástica, também podemos reciclar. Na aula que a gente falou, né, sobre reciclagem, nós falamos aqui sobre alguns produtos que eles fazem com garrafa PET, né, vasinhos para planta, ou alguns mesmo ali na marca ambiental fazem vassoura de garrafa PET, tá? Então pode ser reciclado também. F, revista. Revista também, como é papel, a gente também pode fazer essa reciclagem aí, ok? G, caixa de papelão. Caixa de papelão também. Caixa de papelão, papel do mesmo jeito, papelão pode ser reciclado. O caderno do mesmo jeito, caderno feito de papel também pode ser reciclado. Letra I, pote de conserva. Pote de conserva, que é feito de vidro, né? Ou mesmo se for feito de plástico, também pode ser reciclado, tá? Embalagem longa-vida, aquela de leite, também pode ser reciclado. Então, também vamos marcar letra J. K, sacola plástica. Sim, o plástico também pode ser reciclado, tá? Então, vamos marcar o K também. E a embalagem de shampoo também. Vamos lembrar aqui, gente, é muito importante, quando eu falei para vocês sobre a separação do lixo úmido para o lixo seco, né, que vai para a reciclagem, uma coisa muito importante que a gente tem que saber é que, por exemplo, quando você faz lá, coloca a embalagem longa-vida, a embalagem do leite para reciclar, é importante que você usou a embalagem do leite, você tem que lavar a embalagem do leite e colocar para secar, para depois você destinar para o lixo seco, porque como o próprio nome já diz, é um lixo seco. Se você deixar a embalagem longa-vida suja de lixo, gente, vamos desligar o microfone. Se você deixar a embalagem longa-vida lá suja de leite e jogar lá, além dela molhar todo o restante do lixo seco, né? A caixa, o papelão, o papel, outros materiais, o resto de leite que está ali vai apodrecer e pode deteriorar todo o restante do material. Então, todo produto que vocês vão levar para o descarte, por exemplo, a garrafa de refrigerante, né? Você tem que lavar, tem que colocar no sol para secar, depois você colocar lá no lixo seco, ok? E aí ele fala assim no número 23, indique em qual categoria se encaixam os itens do exercício anterior que podem ser reciclados. Então vamos lá. A letra A, que é a latinha de alumínio, a gente vai colocar aqui no metal, tá? Então a letra A, que é a latinha de alumínio, a gente vai colocar aqui no potinho amarelo, que faz a reciclagem de metais. O papel higiênico, a gente vai colocar no azul, né? Que é papel. A garrafa PET, que é de plástico, a gente vai colocar nessa vermelhinha aqui, que é referente aos plásticos.
A revista, a caixa de papelão e o caderno, os três aí são papéis, nós vamos colocar aqui no potezinho azul. Joia? O pote de conserva, que no caso aqui do exercício está considerando de vidro, a gente vai colocar no vidro. Mas se ele for de plástico, a gente vai colocar aqui no plástico, ok? A embalagem longa-vida, que é feita de papel, a gente vai colocar aqui no azulzinho de papel. A sacola plástica, vamos colocar no potezinho plástico, no vermelho. E a embalagem de shampoo, que também é plástico, nós vamos colocar aqui também na embalagenzinha de vermelho. Joia? Ok? Alguém teve alguma dúvida dessa questão aí, gente? Alguém? Joia. Então, vamos lá. Dando continuidade aí, ainda na página 17, nós temos o exercício 24, que fala assim: observe o tempo aproximado de decomposição de alguns materiais. E aí ele fala, né? O papel demora 3 meses para se decompor, o chiclete 5 anos, o saco plástico daqueles chips que a gente come de 30 a 40 anos, a garrafa de PET mais de 100 anos, a latinha de alumínio também demora mais de 100 anos, e olha o vidro lá, ó, mais de 4.000 anos. E aí ele fala assim, ó: com base nessas informações, responda. Letra A. Qual material listado prejudica mais a natureza se não for reciclado? E ele quer que você justifique a sua resposta. Vendo pela linha aqui, ó, do tempo de decomposição de cada material, gente, o material que mais prejudicaria o meio ambiente seria o vidro. Por quê? O vidro, ele é aquele material que, se você jogar na natureza, é o que vai demorar maior tempo para ser decomposto. Então, ele vai ficar muito tempo contaminando o meio ambiente. O papel, por exemplo, ó, em 3 meses ele já foi decomposto. Chiclete, 5 anos. Mas olha o vidro. O vidro, ele vai demorar 4.000 anos para sofrer decomposição. Então, na letra A, que ele pergunta qual material listado prejudicaria mais a natureza se não for reciclado, esse material é o vidro, e o motivo é porque ele permanece maior tempo na natureza, antes de ser decomposto. Joia? Na letra B, ele fala assim: o que pode ser feito com esse material para que não polua o ambiente? Para a gente não poluir o ambiente, não só o vidro, mas todos esses materiais, eles poderiam ser levados para reciclagem. E aí, levando-os para a reciclagem, a gente vai ter a reutilização desse material e ele aí não vai ficar contaminando o meio ambiente. Joia? Na letra C, ele fala assim: sabendo que há diferenças entre o tempo de decomposição dos materiais, qual deve ser o nosso papel como cidadão? O nosso papel como cidadão é, primeiro, tentar reutilizar o máximo, na verdade, ver primeiro se a gente precisa, se nós precisarmos, tentar reutilizar, se não der para reutilizar, destinar esses produtos aí de forma correta, para que ele não fique aí no meio ambiente, contaminando o meio ambiente, ok? Então aí, ó, repensar se a gente precisa realmente desse material, se a gente realmente precisar, tentar reutilizar, e se a gente, ainda assim, né, se a gente não puder reutilizar, dar uma destinação adequada. Joia? Vamos lá, aberto as dúvidas. Alguém teve alguma dúvida nessa número de 24? Tia, Oi, meu amor. repete o número que eu ainda não entendi direito. Oi? Repete para mim. Repete a letra B, por favor, que eu não entendi direito. A letra B, ele fala assim: o que pode ser feito com esse material para que ele não polua o meio ambiente? Para ele não poluir o meio ambiente, para ele não ficar lá no meio ambiente, a gente tem que ou reciclá-lo, né? Fazer a reciclagem desse material, ou dar uma destinação adequada, né? Ir para um aterro sanitário. Então, ou ele vai para o aterro sanitário, ou ele vai para a reciclagem. Se ele não for para esses dois lados, que são destinações adequadas,
ele vai ficar... Gente, vamos fechar o microfone. Tem alguém com o microfone aberto, por Tia, gentileza? Oi. tia, Oi. pode repetir a letra C? Sim, eu vou repetir, só um minutinho. Então, ó, ou ele vai para reciclagem, ou ele vai para tratamento de resíduos sólidos. Sem esses dois aí, ele vai ficar no meio ambiente, ok? Letra C. Sabendo que a diferença entre o tempo de decompor Obrigada, a gente tia. quer saber o que a gente pode fazer como nosso papel de cidadão. Nosso papel de cidadão é, primeiro, a gente repensar se a gente precisa desse produto, se a gente precisa dar uma destinação adequada para ele depois que a gente reutilizar, ok? Essas são as duas. Mais alguma dúvida na número 24? Mais alguém? Ou podemos seguir? Podemos seguir? Então vamos lá agora, página 18. Página 18, na número 25, ele tem uma reportagem que fala sobre o tratamento de lixo no Japão e ele quer que a gente responda as questões. Pode falar, quem levantou a mão aí. Pode abrir o microfone e falar. Alguém? Então vamos lá. Na letra A, ele fala assim: o que é reciclagem? Reciclagem é você dar uma nova função a um material que não tinha mais utilidade. Então, você vai pegar lá um papel, por exemplo, que não tinha mais utilidade, o seu caderno. Você vai destinar lá, né, num espaço para papel e ele vai dar, quem pegar ele vai reciclar esse papel e vai dar uma nova utilidade para ele, tá? Então, a reciclagem é você dar uma nova utilização para aquilo que não tinha mais uma função. Joia? Letra A. Na letra B, ele fala assim: como podemos contribuir para o processo de reciclagem? A gente já vem falando isso nas aulas anteriores, né? Você vai separar um dos principais jeitos que a gente tem aí de ajudar no processo de reciclagem é a gente fazendo essa separação do lixo úmido para o lixo seco. Porque quando a gente coloca tudo junto, né, a gente acaba que suja, né, o lixo que pode ser reciclado. Quando você faz essa separação, além de você facilitar aí para os catadores, você faz com que esses materiais sejam mais reaproveitáveis, tá? Então, a contribuição que a gente pode dar aí nesse processo é separando o lixo úmido do lixo seco, ok? E aí, na letra C, ele fala assim, ó: a seleção de materiais segue um sistema de cores que pode variar em diferentes países. As cores são diferentes, pois cada lixeira refere-se a um tipo de material. No Brasil, para facilitar essa separação de resíduos, alguns locais públicos e privados utilizam as seguintes lixeiras. Então, a gente tem aí lixeirinha amarela, lixeirinha verde, temos aí a lixeirinha azul e temos aí a lixeirinha vermelha. E ele quer que vocês fazem aí a indicação do que vocês colocam em cada lixeira. Então, a lixeirinha aí amarela, a gente vai colocar os metais, tá? Então, a lixeirinha amarela, no primeiro aí, a gente vai colocar os metais. Joia? A lixeirinha verde, a gente vai colocar os vidros, tá? Então, na lixeirinha verde, a gente vai colocar os vidros. Na lixeirinha azul, a gente vai colocar os plásticos, o papel, perdão, tá? Na lixeirinha azul, a gente vai colocar o papel. E na lixeirinha vermelha, a gente vai colocar os plásticos, tá? Então, ficou metal, vidro, papel e os plásticos, ok? Joia? É porque aqui ele colocou só as principais, perdão. Tá? Então, faltou outras que a gente viu, né? De a cinza, resíduo de saúde, marrom e várias outras aí, tá? Na letra D, ele fala assim: além de reduzir, reciclar e reaproveitar, a quantidade de lixo produzido pela sociedade será menor com outras medidas. Quais outros R's vai compor aí essas ação? Então, aí a gente pode colocar, a gente viu que a gente tem aí outros
2 R's, né? Nós vimos os 5 R's. E a gente pode estar colocando aí, né? Repensar e recusar, quando você não precisar de utilizar esses materiais, ok? Então, a gente tem aí repensar e recusar, ok? Belezinha, gente? Joia? Nessa questão aí, alguém teve alguma dúvida? Professora, Oi, meu amor. pode repetir de novo? Travou na hora que você falou. Qual letra que você quer? A letra D, da página 18. A letra B de bola? D. D. D de dado? Sim. Então, vamos lá. Repensar, os outros R's, né? Seria para nós repensarmos e recusar. Obrigado. De nada, meu bem. Joia? Então, vamos lá. Na página 19, ele fala assim: entre as principais vantagens do vidro está o fato dele ser 100% reciclável. Isso significa que, mesmo depois de usado, ele pode servir de matéria-prima para a fabricação de novos vidros sem perder a qualidade ou a pureza do produto. E aí ele coloca para vocês o caminho de reciclagem que acontece do vidro aqui no Brasil, né? O número 1, a gente tem a coleta, depois ele vai para o depósito nas empresas recicladoras, depois remoção de tampas e rótulos, depois a gente faz uma triagem pelo tipo de produto e a cor do vidro, depois a separação desses materiais, depois a lavagem e a remoção de resíduos, né? A moagem do vidro, eles vão moer o vidro e depois a refundição do vidro, eles vão formar um novo vidro, tá? E aí ele fala: de acordo com o que você aprendeu sobre o descarte e a reutilização do vidro, responda. Letra A. Qual o provável destino do vidro ao ser lançado no lixo comum? Quando você lança o vidro no lixo comum, esse lixo ele vai para os aterros sanitários, tá? Então, a letra A, provável destino do vidro quando você lança ele no lixo comum é ele ir para um aterro sanitário ou para um lixão, no caso, em algum local, né, onde você não tem aí uma coleta, né, um serviço de coleta, tá? Então, o provável destino aí é ou ele vai para o lixo, para o lixão, ou ele vai para um aterro sanitário onde tem a coleta. Joia? Letra B, ele fala assim: qual é o destino do vidro ao ser depositado em coletores especiais? Ou seja, quando você faz a coleta seletiva. Quando você já faz a coleta seletiva, o lixo que antes ia para o lixão ou para um aterro sanitário, agora ele pode ir para uma dessas fábricas aí de reutilização, reciclagem de vidro, tá? Então, o destino do vidro, quando você deposita ele em coletores especiais de coleta seletiva, ele já pode ir para uma reciclagem. Joia? Letra C. Que tipo de separação de misturas é realizado na remoção de tampas e rótulo dos vidros? Quando você vai catando, né, as tampinhas e os rótulos, a gente está fazendo aí um processo que nós vimos chamado processo de catação, que é quando você retira, né, cata um sólido, né? No caso aí de mistura sólido-sólido, tá? Então, a letra C, processo de separação de mistura que está acontecendo aí é o processo de catação, ok? Na letra D, ele fala assim... Você pode repetir a letra B? B de bola? Letra B... Qual o destino do vidro ao ser depositado em coletores especiais? Quando ele fala coletores especiais aí, ele está falando de coletores de coleta seletiva, né? Então, quando você deposita ele nesses coletores, eles vão provavelmente para reciclagem para uma fábrica, né, de reutilização ou de reciclagem desses materiais, ok? Na letra D, ele fala assim: no processo de refundição do vidro, ocorre a fusão dos seus componentes.
entre eles o dióxido de silício. Porém, como a temperatura dessa transformação é muito alta, né, em torno de 1.700 graus Celsius, ocasionando aí um gasto de energia, são acrescentados óxidos metálicos que diminuem a temperatura de fusão e, consequentemente, reduzem o custo da produção de vidro. Com base nessa informação, o vidro é uma substância ou é uma mistura? O vidro, ele é uma mistura, porque como a gente acabou de ver aqui, ele é formado por várias substâncias, ok? Então, a gente viu que toda mistura é formada por mais de uma substância e a gente viu aí falando do vidro que é formado por mais de uma substância, tá? Então, na letra D, a gente tem uma mistura. E por que uma mistura? Que ele pede para a gente justificar. Porque ele fala que o vidro é formado por várias substâncias. Joia? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida nessa letra D? Tia, Oi, meu amor. daria para você repetir a letra A, letra C e letra D? Então, vamos lá. Letra A, rapidinho. Ele quer saber o que acontece com o vidro, qual é o destino quando a gente lança ele no lixo comum. Quando a gente lança ele no lixo comum, ele infelizmente ou vai para o lixão ou ele vai para o aterro sanitário. Na letra B, quando a gente coleta, destina ele em coletores especiais, ele vai para reciclagem, tá? Na letra C, que ele fala que tipo de mistura é realizado, que tipo de separação de mistura é realizado quando a gente separa tampas de rótulos de vidro, é o processo de catação, tá? E a letra D, o vidro ele é uma mistura. Por que que ele é uma mistura? Ele é uma mistura porque ele é formado por mais de uma substância. Joia? Alguém tem? Obrigada, tia. Tá? A letra C, para quem está perguntando aí, é o processo de catação, tá bom? Fiquem aí, gente, que eu vou dar alguns avisos a vocês sobre um estudo dirigido que eu vou passar essa semana, tá? Só um minutinho que a gente já vai